Ele teve uma criação muito ruim, assistindo o avô, que era meio que pai, a mãe era tratada como irmã até um certo ponto da vida, e o avô batia na avó na frente dele, então ele viu o pai batendo na mãe. E realmente, ele teve chance, inclusive ele tinha uma namorada que ele cuidava da filha dela, ele podia ter tomado um caminho. Mas eu sinto que a vida foi tão cruel com ele, que talvez mesmo ele tendo voltado para ser uma pessoa, ou de repente para cumprir karmas, isso acabou influenciando ele a ter um ódio do mundo, a ter um ódio da vida. Então como é que evita de um cara desse que vai ter que voltar para sofrer, porque ele fez muita gente sofrer, não se revoltar de novo e não se tornar um assassino e esse ciclo vicioso, né? Aqui traz uma repetição. É como se o karma dele fosse a volta e o retorno. Então, assim como tem muitos espíritos que têm o dom de fazer as bondades, ele tem o dom de fazer as ruindades. Então, no plano da espiritualidade, no plano negativo, ele tem uma missão para ser cumprida. Infelizmente, né, não vai ser a nossa época, né? Mas, ao voltar, ele vai voltar várias vezes, mas nessa mesma sede. E, então, isso é interessante, assim. Existe uma parada... É muito Matrix isso. Mas assim, pra Terra se manter em equilíbrio, e, por exemplo, vamos supor que só voltassem espíritos iluminadíssimos. Ninguém ia sofrer, concorda? Sim. Ninguém ia machucar ninguém, ia ser tudo lindo e aí não tem karma pra cumprir, todo mundo é irmão, todo mundo se ama, todo mundo é maravilhoso. Então, pra esse equilíbrio existir, para as coisas se regularizarem, precisa ter o mal, precisa ter a sombra pra ter a luz, né? Sim, que é o equilíbrio. Automaticamente, infelizmente, é o equilíbrio. Então, essas almas que a gente considera do mal, vamos dizer assim, elas retornam, ou elas vêm do mal, para ter esse equilíbrio harmônico de luz e sombra? Sim, e também para você ter, no caso, na Terra, para você ter as opções de vida, o negativo e o positivo. Então, isso tem que existir, senão, é o que você acabou de falar, entra um desequilíbrio, e entra um desequilíbrio bem pesado. Então, é necessário ter o negativo e o positivo. Certo. Então, ele vem, entre aspas, de uma forma negativa, mas para equilibrar os caminhos, de uma forma bem cruel, no caso dele. Mas aí como é que a gente faz para quebrar o ciclo? Se o cara tá sempre vindo vindo para cumprir e não Só consegue, sofrendo, sendo do mal. Então, nesse caso, eu falando espiritualmente, por mais que ele retorne, que aqui na espiritualidade, na vidência de agora, diz, vou retornar, porque tenho que retornar. Mas então ele já optou, ele vai vindo da mesma forma. Mas automaticamente vem numa fase muito menor. Por quê? Trabalhando na vidência, mexendo na vidência agora, olhando o espírito dele, da cintura, do plexo para cima, ele está bem energizado. Se eu olho do plexo para baixo, ele está totalmente como se estivesse cheio de larvas. Então, ele vai vir, então ele pode, infelizmente, vai cometer, vamos supor, dos 14 até os 20 anos, ele cometa coisas erradas. Depois, automaticamente, ele vai ter o restante do complemento. Aí se torna uma pessoa boa. Ele vai... aonde pode ter essa mudança no perfil da vida dele ao retornar. Então, eu creio, pelo que eu estou vendo, que por mais que ele diga que não vai mudar, ele muda, porque não está por inteiro a armação. Então, ele está com a armadura só da cintura para cima. Então, automaticamente, ele vai ter uma salvação nessa próxima reencarnação, que se torna para ele a quinta. Ele volta ruim, mas menos pior, né? Isso, menos pior. Entendi. Não, Menos faz pior. sentido. Ele vai encontrar aquela garota que vai colocar ele nos eixos. Nos eixos. Grande marechal. Vou mudar ele.